Olá! Na Antena Coletiva de hoje você vai ver. Há pouco mais de um ano da Olimpíada, o lixo se acumula na Baía de Guanabara desde que o governo do estado suspendeu o serviço dos ecobarcos. Cristo Redentor ganha réplica com a ajuda de drones. Exposição reúne obras de arte apreendidas pela alfândega, que agora fazem parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. E na conversa, a banda Matanza, que reúne hardcore e country, bate um papo divertido com a gente. Fique ligado, porque o nosso programa já está no ar. Ainda há muito lixo espalhado pelos espelhos d'água da Baía de Guanabara. Mesmo assim, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirmou que os locais onde serão disputadas as competições náuticas da Olimpíada de 2016 estão dentro dos padrões internacionais de balneabilidade. Veja agora como ficou a situação de um trecho da Baía depois que o governo do estado suspendeu em março o serviço de ecobarcas, que recolhia diariamente 1 tonelada de lixo. Muita lama, garrafas PET e sacolas plásticas à beira do mar. A comunidade de Tubiacanga, na Ilha do Governador, nem de longe lembra o passado. Essa orla toda que você está vendo aqui, que essa lama aí, era tudo areia, clarinha. Era muito água limpinha, vinha boto aqui no passado, ainda tinha boto aqui dentro. Há 37 anos na comunidade, seu Sérgio viu de perto a degradação do meio ambiente. Se você meter a mão aí, mais de palmo, você vai puxar, vai vir só saco plástico. Atualmente, cerca de 400 pescadores vivem na região, mas a grande maioria trabalha em outros setores e usa a pesca só para complementar a renda. Olha, os pescadores, infelizmente, eles vivem hoje nas áreas mais degradadas, mais poluídas da Baía de Guanabara. E o pescador, no estado de Janeiro, ele é um cidadão invisível. Há 20 anos, sucessivos governos prometem despoluir a Baía. Mas, na verdade, o que se vê é isso, muito lixo. Tanto lixo quanto esgoto que param aqui vêm dos 55 rios que desaguam na Baía. Em 2012, o governo instalou barreiras para tentar impedir o avanço do lixo. As estruturas recolhiam cerca de 370 toneladas de lixo por mês, mas os especialistas criticaram a medida, já que era só um paliativo e não tratava da raiz do problema. Além disso, 10 pequenos barcos recolhiam diariamente até 1,5 tonelada de lixo acumulado. Mas, desde o início de março, o serviço foi suspenso por falta de pagamento à empresa que realizava o serviço. Ainda não há data certa para os ecobarcos voltarem a circular. No caso das ecobarreiras, o Instituto Rumo Náutico desenvolveu um novo projeto e cedeu para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Para pô-lo em prática, seria necessário um investimento de 31 milhões de reais. É um sistema de espinha de peixe, né, onde as ecobarreiras elas não fecham a passagem dos barcos. Então o lixo ele é empurrado de um lado para o outro e para numa das margens, num sistema e ele é recolhido mecanicamente. O Instituto Rumo Náutico identificou que as barreiras, as que estavam afixadas ainda nos rios, elas estavam afundadas, soltas totalmente. Isso era um problema, porque aí as pessoas que tinham que cruzar, né, passar com barco, bote, eles cortavam e aí elas não eram depois a tempo consertadas. Já ouviu falar em biocarvão? O material rico em carbono pode ser uma alternativa sustentável para solos empobrecidos pela monocultura. Em uma palestra na PUC-Rio, a pesquisadora polonesa Agnieszka Latawicz, aluna de pós-doutorado da PUC-Rio, apresentou os resultados de sua pesquisa com o material. A aluna de pós-doutorado da PUC-Rio, Agnieszka Latawicz, apresentou alguns resultados da pesquisa sobre biocarvão realizada em Seropédica, na Baixada Fluminense. Lá, o biocarvão é obtido a partir de cana-de-açúcar, esterco e pastagens. O estudo é uma parceria do Instituto Internacional de Sustentabilidade, o Instituto de Geotécnica da Noruega e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Segundo a Agnieszka, o biocarvão retira o carbono do ar, o que reduz os efeitos do aquecimento global. Além disso, pode contribuir para a agricultura. Fungos e bactérias que se concentram na superfície porosa do biocarvão ajudam as plantas a absorverem os nutrientes, aumentando a fertilidade do solo. O biocarvão ele é uma ferramenta potencial para aumentar, para melhorar
propriedades do solo, como por exemplo acidez, então ele pode reduzir a acidez do solo, que é muito importante. Ele tem potencial para aumentar a capacidade de troca de cationo no solo e também para melhorar a retenção de água. Parceira de Agnieszka na pesquisa, Sarah Hale já fez experimentos com biocarvão a partir de cacau e cascas de arroz, em países como Zâmbia, Indonésia e Timor-Leste. Ela explica que o biocarvão só é eficiente em solos pobres, como aqueles utilizados na monocultura. Pesquisadores do Núcleo de Experimentação Tridimensional da PUC-Rio, o NEXT, criaram o Projeto Gota, uma estrutura de 7 metros de altura com braços robóticos que permite separar o petróleo e o gás natural da água e da areia ainda no fundo do mar. Essa estrutura metálica em forma de gota é chamada de árvore de Natal e foi desenvolvida por pesquisadores do Núcleo de Experimentação Tridimensional da PUC-Rio, o NEXT. O equipamento ainda não está funcionando, mas poderá tornar mais eficiente a exploração de petróleo em águas profundas. Esse é um sistema que ele é acoplado no fundo do mar, né? O grande diferencial dele é que ele tem um projeto que direciona muito a questão da hidrodinâmica, então ele pode se direcionar para o fundo do mar de uma forma muito mais fácil, mais ágil, e ele também conta com os braços, que a gente está chamando de braços robôs residentes. Então são braços que vão fazer posicionamentos, vão trabalhar com manutenção. O projeto Gota foi financiado por uma empresa multinacional de tecnologia do setor petrolífero. A árvore de Natal desenvolvida pelo NEXT tem 7 metros de altura e 3 de diâmetro. A gente abstraiu completamente a ideia da árvore de Natal tradicional, como eles costumam ver essa árvore de Natal, uma caixa metálica com válvulas, bombas e etc. Componentes que a engenharia está acostumada a lidar, processos que a engenharia está acostumada a lidar, e a gente apresentou para eles uma nova forma de resolver esses problemas, essas funções. O projeto será apresentado na mostra Rio Mais Design, que ocorre de 14 a 19 de abril em Milão. É mostrar um pouco mais do que só mobiliário, que o design pode contribuir hoje em dia, né? Veja a seguir, pesquisadores trabalham para criar réplicas perfeitas do Cristo Redentor, que no futuro podem ajudar em restaurações do monumento. E ainda, a exposição reúne obras apreendidas, avaliadas em 10 milhões de dólares. A AeroRio, equipe de aerodesign da PUC, foi uma das selecionadas para a segunda fase do Fly Your Ideas, desenvolvido pela Airbus em parceria com a Unesco. A competição desafia estudantes do mundo inteiro a criarem ideias para uma indústria de aviação mais sustentável. Em um voo curto, uma aeronave gasta cerca de 1.200 kg de combustível. Pensando em diminuir os custos, a AeroRio, equipe de aerodesign da PUC, planejou o Ágata. Ele é um veículo elétrico autônomo, ou seja, que não precisa ser tripulado. O projeto concorre à 4ª edição do concurso Fly Your Ideas, promovido pela Airbus, a maior fabricante de aeronaves do mundo. A equipe é uma das 2 brasileiras que foram selecionadas para a 3ª fase da competição. O Ágata faz o papel de um táxi de aviões, ajudando a transportar as aeronaves até o ponto de decolagem, sem que elas precisem usar as turbinas. Para o líder da equipe AeroRio, o maior desafio foi pensar um produto que funcionasse com todos os tipos de aeronaves. A única adaptação que precisa ser feita é a instalação de trilhos magnéticos nos aeroportos. Igor explica as vantagens do projeto. Se você reduz o risco de acidentes da turbina devido a detritos que são sugados, você reduz o ruído em solo, você reduz o consumo de combustível, claro, reduz a poluição local nos aeroportos e, além disso, você consegue gerenciar todo o tráfego das aeronaves em solo de forma centralizada, aumentando a eficiência e a produtividade do aeroporto. A equipe também faz trabalhos para outros departamentos, principalmente de engenharia civil e elétrica. Eles treinam os professores para usar drones em campo, como mapeamento de regiões que sofrem deslizamentos. Para Pablo, essa é uma oportunidade de colocar em prática o que se aprende em sala de aula. Fazer projetos de engenharia de verdade, onde a gente mexe com materiais que a gente nunca vai ver dentro de sala, e com programas que a gente também nunca vai aprender de verdade em uma sala de aula. O time participa ainda da competição anual SAI Brasil Aerodesign, que é realizada em outubro. A equipe já ganhou diversos prêmios, incluindo o primeiro lugar em 2012 e 2013 e o segundo lugar em 2014.
Para José Carlos, o mercado está atento aos estudantes que participam dessas competições. O aerodesign ele tem sido realmente uma porta de entrada para o mercado de trabalho na área aeronáutica. Inclusive, todas as pessoas que organizam a comissão técnica da competição, eles são ex-alunos, ex-participantes da competição. Então, isso você mostra, e todos os engenheiros da Embraer. Então você mostra que as pessoas que estão trabalhando com isso na faculdade são realmente os profissionais do futuro que vão estar trabalhando nessas grandes empresas. Em viagens pelo mundo, os turistas conseguem encontrar réplicas perfeitas de monumentos famosos, como a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade. Agora o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, também terá a sua. Com a ajuda de drones, pesquisadores da PUC-Rio trabalham para construir um modelo tridimensional da estátua. 6 dias de trabalho, enfrentando mau tempo, ventos e condições adversas de luz. Os pesquisadores realizaram 19 voos ao redor do monumento, a maioria com drone de uma empresa canadense. Eles tiraram mais de 3.500 fotos de diferentes ângulos. Foram selecionadas 2.090 imagens. Um software suíço ajuda os pesquisadores do Núcleo de Experimentação Tridimensional da PUC-Rio, o NEXT, a formar o arquivo digital em 3 dimensões. No laboratório, há uma versão reduzida da tecnologia que escaneou o Cristo. Aqui, pessoas e objetos também podem ser escaneados. Depois, é possível ver o resultado. O projeto de escanear o Cristo Redentor nasceu há 15 anos, a partir do sonho deste professor do NEXT. A minha ideia era, na virada do ano 2000, fazer o projeto. A inspiração foi o seguinte: quando eu viajava para o exterior, toda vez que eu ia para algum grande centro e visitar algum grande museu, por exemplo, no Metropolitan em Nova York, você sempre encontra réplicas dos monumentos do país, muito bem feitas, uns brindes bacanas que você pode comprar, muita gente compra. E eu sempre fiquei chocado da gente não ter nada que prestasse feito aqui no Brasil. Então, as réplicas que a gente tem dos nossos monumentos são péssimas. E do Cristo, então, eu ficava triste, porque o Cristo é uma estátua, é um monumento lindo, né? Uma das estátuas mais bonitas que tem no mundo. A partir do modelo tridimensional do Cristo, será possível fazer réplicas perfeitas de vários tamanhos. Além disso, uma reprodução da estátua em tamanho real será exposta durante as próximas Olimpíadas. O objetivo final são 2. Fazer uma exposição enorme, a maior exposição já feita sobre o Cristo Redentor, e colocar uma réplica dele em escala natural, em escala 1:1, dele cortado aqui no peito, e com 29,4 metros entre as pontas dos dedos e 10 metros de altura. Então a nossa ideia era colocar isso ou no Museu de Arte Moderna, lá em cima, ou colocar no Porto, ou colocar no Museu do Amanhã, em algum lugar fazer uma enorme exposição sobre o Cristo. O modelo tridimensional ajuda a visualizar o monumento nos mínimos detalhes e poderá ser usado em futuras restaurações da estátua. Pinturas e esculturas de artistas como Beatriz Milhazes e Juarez Machado, avaliadas em 10 milhões de dólares, podem ser vistas no Museu Nacional de Belas Artes. O curioso é que as peças chegaram ao Brasil ilegalmente dentro de contêineres de mudança e foram apreendidas pela alfândega do Porto do Rio. Agora as peças fazem parte do acervo do museu e podem ser vistas até o dia 7 de junho. Esta escultura pode parecer uma antena parabólica, mas é bem mais valiosa. A obra é do indiano Anish Kapoor e está avaliada em $1 milhão. Ela e outras 19 peças foram apreendidas em outubro de 2013, no Porto do Rio de Janeiro, pela Receita Federal. As obras foram despachadas em nome de uma brasileira, que estava de mudança dos Estados Unidos para o Brasil e nem fazia ideia de que o nome dela estava sendo usado irregularmente. O curioso é que a carga avaliada em $20 milhões chegou intacta, e a única coisa que não chegou foram as 6 caixas com pertences da brasileira. As peças estavam divididas em 3 contêineres. A alfândega do Porto do Rio nunca tinha feito uma apreensão desse porte. No prosseguimento da fiscalização, nos deparamos com uma caixa muito grande, muito bem acondicionada, de madeira, em que dizia conter uma antena parabólica na relação de bens. Essa caixa foi aberta e, de fato, quando olhamos, havia o que parecia ser uma antena parabólica. Continuando a pesquisar, a tentar identificar aquilo ali, porque não é muito comum ter uma antena parabólica como bagagem, identificamos uma etiqueta com o nome de Anish Kapoor. E aí nós fomos à internet e percebemos tratar-se de um artista famoso que trabalha com esse tipo de obra. Entre as
as obras apreendidas estão peças de brasileiros como Sérgio Camargo, Beatriz Milhazes, Juarez Machado e dos gêmeos Otávio e Augusto Pandolfo. Juntas, as obras valem aproximadamente 10 milhões de dólares. Como os donos não foram identificados, elas foram doadas ao Museu Nacional de Belas Artes e ficarão expostas até junho. Para a diretora do museu, é um privilégio ter essas obras no acervo. Eu acho que essa doação da Receita Federal para o museu foi importantíssima, né? Alguns dos artistas, principalmente os artistas brasileiros, completaram lacunas das obras deles, do inventário deles, dentro do Museu Nacional de Belas Artes. Depois do término da exposição, as obras vão ser catalogadas. O objetivo é que elas fiquem expostas em caráter permanente ou circulem pelos estados brasileiros. No próximo bloco, você assiste a uma entrevista com a banda Matanza, que faz uma mistura de hardcore com country. Você não pode perder. Já, já! Bebidas, mulheres e brigas. Esses são os principais temas abordados nas músicas do Matanza, que misturou hardcore com um pouco de country e que originou o próprio estilo, o countrycore. Na estrada, desde 1998, a banda conquistou diversos fãs pelo Brasil e no mês de abril lançou o 7º álbum da carreira, O Pior Cenário Possível. E estamos aqui hoje com a banda. Boa tarde, galera. Vocês podem falar um pouco o que é o Pior Cenário Possível? O pior cenário possível não deixa de ser tudo aquilo que a gente vive a cada dia, que as pessoas ficam cismando em falar que não é verdade, cismando em falar que não está tudo uma merda, cismando em ocultar aquele monte de sujeira para debaixo do tapete, e a gente vai usando esses temas agradáveis e queridos para tentar ir primeiramente abrindo os caminhos para as pessoas ouvirem o que a gente tem a dizer. E aí depois a gente pode tentar incutir um pouquinho da nossa triste e desesperançosa filosofia de música. Como surgiu a ideia de formar uma banda que mistura essa temática do faroeste com rock pesado? Na verdade, isso veio de uma vibe, bem lá no início da banda mesmo, quando eu e Donida começamos a fazer o lance. A gente ouvia muito do country dos anos 60, 70 ali, o outlaw country, né? O country fora da lei, do Willie Nelson, do Waylon Jennings, do Johnny Cash, do Merle Haggard. Então já tinha ali uma vibe de temática, né? A temática desses malandros era tipo o anti-herói, umas coisas que já não eram exatamente o que é ouvido normalmente no dia a dia. E junto com a história do anti-herói, você pega ali a trilogia dos filmes com o Clint Eastwood, dirigidos pelo Sergio Leone, que é Por um Par de Dólares, Por um Par de Dólares a Mais, e O Bom, o Mau e o Feio, onde ele faz exatamente esse papel do anti-herói ali no Velho Oeste. E isso tudo nos deu muita vontade de... A gente gostava muito das músicas do Ennio Morricone, que são as trilhas desses filmes. A estética dos filmes do Sergio Leone nos agradava enormemente, e as histórias eram como se fossem clipes daquelas músicas que a gente já curtia, daqueles artistas que eu tinha falado. E a gente é problemático, a gente não é exatamente o talento em pessoa, então a gente teve que jogar para o nosso jeito de tocar. E que por acaso tem muito a ver com a levada do country, que é a levada ali do paco, 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 paco. O country, em muitos momentos, tem esse tipo de levada, especialmente no bluegrass, que era uma coisa que a gente se amarrava. E aí a gente só adicionou ali a distorção e adicionou a nossa própria incompetência, transformando uma música que podia ser boa numa música com a nossa cara. E por que essa abordagem nos temas de brigas, violência, bebidas e mulheres? Qual é a principal inspiração para as composições? A principal inspiração é brigas, mulheres e bebidas. Na verdade, não.
Na verdade é contar histórias divertidas. Na verdade a gente tem muitos momentos que a gente separa muito as músicas assim em músicas onde a gente quer contar histórias divertidas, tem músicas que a gente quer falar o que a gente pensa do mundo, mas nunca sem sair de um determinado universo do Matanza, que é muito maior, inclusive, ou muito mais importante do que o universo dos integrantes. A gente pode compor uma música que seja muito legal e que diga até coisas interessantes, mas não é a gente que escolhe se aquilo ali cabe ao Matanza, é o Matanza que escolhe se aquilo ali cabe a ele tocar, né? A banda tem um álbum que é dedicado ao Johnny Cash, né? O To Hell with Johnny Cash. E as músicas praticamente são todas em inglês, né? Como surgiu a ideia de fazer esse álbum? Bom, na verdade o Johnny Cash a gente partiu de uma premissa que era o seguinte: primeiro a gente queria realmente mostrar que era essa história de por que sem Johnny Cash não tinha Matanza. Essa foi a ideia do disco. Mas, irmão, vamos gravar um disco mostrando por que o Johnny Cash influenciou tanto a nossa obra, se é que é o que a gente pode chamar de obra, se bem que tem coisas piores chamadas de obra também, né? Então, quando estou me referindo a coisas escatológicas mesmo, isso aí. Na verdade, então a gente, beleza, vamos fazer um disco com música do Johnny Cash, beleza. Então a gente arrumou outras premissas dentro dessas. Primeiro, a gente só queria músicas que tivessem sido compostas pelo Johnny Cash. Segundo, a gente só queria músicas que fossem da parte anterior da carreira dele. A gente foi procurando dentro das músicas que a gente curtia, inclusive de umas que a gente até garimpou um tanto para até que não são ali da primeira linha ali das mais conhecidas, muito pelo contrário. Tentou dar cada uma das roupagens do country hardcore e como a gente consegue conceber. Por mais incrível que pareça, tem mais de um tipo de levada dentro do country hardcore. Então a gente foi vestindo aquelas músicas. É um disco que a gente tem o direito de falar que as músicas são muito boas, porque efetivamente não foi a gente que fez. Isso é muito bom, ajudou muito a gente. Mas a gente jura que a gente tentou fazer o nosso melhor e só queria traduzir um pouco ali o que a gente estava pensando quando a gente falou que sem Johnny Cash não tinha Matanza. E a programação de shows? Vocês vão fazer algum show aqui no Rio quando? Na verdade, agora já começamos a turnê do disco novo e só paramos quando morreu alguém ou fizermos um disco novo, o que vier primeiro. Mas tem show no Circo Voador, 18 de julho, é o próximo monte de show. Jimmy, você é filho do professor Jack London da PUC, né? Ele lançou recentemente o livro O Mundo Vai Acabar Amanhã. Você chegou a ler o livro? Claro, na verdade eu leio tudo muito antes de ficar pronto, ele vai mostrando tudo quando a gente vai... Sou muito amigo do meu pai, dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, e tudo que ele vai escrevendo, a gente vai ali se metendo ali, da família inteira, meu irmão também, a gente se mete pra cacete, um no trabalho do outro. Ele também fica querendo se meter na banda aqui, mas eu não deixo não, porque ele quer se deixasse, ele fazia até as letras. Bom, o livro dele se chama O Mundo Vai Acabar... Tem a ver, né? É verdade. O dele é um pouquinho mais esperançoso. Ele dá uma porrada, depois ele fala que vai acabar, mas vai acabar e vai virar uma outra parada, assim. A gente acha que vai acabar e vai virar merda. O dele é um pouco... Entendi. Mas funciona. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado mesmo. Sucesso com o novo CD. Que nenhuma mulher roube o caminhão de vocês, né? E sucesso. Diego Roman para o canal da TV PUC no YouTube. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, basta acessar o nosso site www.puc-rio.br/TV PUC Rio. Acompanhe também a nossa programação no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Nosso programa vai ficando por aqui. A gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Tchau! Até a próxima!